O que ensinar para crianças com menos de 6 anos? A gente sabe que a ginástica pode ser praticada independente da idade do nosso aluno, mas a gente vai trazer algumas considerações para ir adaptando a aula em função dessa faixa etária. Então, quando a gente fala de crianças que estão entre os 0 aos 3 anos, a gente sabe que elas ainda cultivam um certo grau de dependência dos pais, e aí a gente pode promover uma aula ou com os pais presentes, ou que a aula seja feita de uma forma bem personalizada e individualizada. E aí, a partir dos 3 anos, quando a criança já está numa fase pré-escolar, que ela já tem uma independência maior dos pais, ela pode participar de uma turma com mais alunos que estejam dentro dessa mesma faixa etária. Mas o que a gente tem que levar em consideração para planejar uma aula de ginástica para essa faixa etária? É importante que durante as aulas a gente contribua para um desenvolvimento holístico da criança, que a gente leve em consideração tanto o aspecto físico, psicológico, social, cognitivo, que vão estar envolvidos nas atividades. Em relação ao componente físico, a gente precisa estimular e promover atividades que levem em consideração o desenvolvimento de habilidades motoras grossas. O que seriam? Aquelas que trabalham os grandes grupos musculares do nosso corpo, como pular, equilibrar, rolar, e isso a gente tem em várias situações dentro do contexto da ginástica. Além disso, é importante que a gente também fortaleça algumas valências físicas das crianças, como força, flexibilidade, agilidade, o equilíbrio. Além disso, a gente precisa levar em consideração quais são as habilidades motoras fundamentais que se espera que a criança realize dentro da faixa etária que ela está. A gente sabe que dentro do desenvolvimento motor existem alguns estágios e algumas atividades e habilidades que é esperado que a criança desenvolva conforme for passando os anos. E aí a gente pode transpor essas habilidades para a ginástica. Então espera-se que entre os 3 anos a criança já consiga saltitar pelo menos 3 vezes com um pé que ela tenha preferência, que a partir dos 3 e 4 anos ela já caminhe pela trave, a nossa trave com 10 centímetros, distâncias mais curtas, que ela realize um rolamento mesmo que de forma mais rudimentar, e que ela já comece a realizar as primeiras corridas, sendo que a corrida ela vai atingir uma fase madura mesmo pelos 5 anos. E a partir disso, nesses 5 anos, a gente também pode considerar outras habilidades, como equilibrar num pé só, de 3 a 5 segundos, realizar salto em distância e que essa distância atinja pelo menos 1 metro, e salto em altura que dê aproximadamente uns 30 centímetros de altura. E aí, no aspecto cognitivo, existem outros componentes que a gente pode levar em consideração para favorecer e fortalecer esse desenvolvimento. Então, a gente tem a lateralidade, a gente tem que favorecer também que a criança desenvolva uma consciência corporal, que ela tenha noção de direção, de espaço, noção do corpo dela no espaço, que aos poucos ela também vá aprimorando a capacidade dela de se comunicar, seja com os professores ou com os colegas da turma. E também é importante que a gente dê chance dela resolver problemas, então propor situações que a partir de diferentes movimentos ela consiga resolver e explorar o espaço e os materiais. No aspecto psicológico, é importante que a gente estimule cada vez mais que ela adquira um gosto pela prática, que ela goste de ser ativa, que ela goste de se movimentar, e para isso é muito importante que a gente aprimore nela um senso de competência, que ela se sinta confiante para realizar os exercícios e que ela se sinta competente e tenha sucesso nas atividades que são propostas. Já no aspecto social também é importante que a gente aprimore a capacidade dela de trabalhar em equipe, de cooperar e de conviver na turma com os demais colegas, né? Saber respeitar a fila, entender quando é a vez dela nas atividades, entender que ela não está sozinha no espaço e que ela precisa interagir com diversas outras pessoas. Bom, e até agora a gente viu o que fazer, o que ensinar para as crianças nessa faixa etária, mas como que a gente pode fazer isso? Então existem algumas estratégias para a gente levar em consideração. Primeiro, é importante que a gente permita que a criança experimente os aparelhos, se familiarize a ele, tenha uma fase de adaptação. Então ela precisa sentir o próprio movimento no aparelho. É importante aqui que a gente utilize aparelhos adaptados e que sejam com alturas que estejam compatíveis com a estatura da criança. Não adianta a gente, numa primeira aula, levar ela para caminhar numa trave alta sem antes
propor talvez que ela se equilibre numa linha reta no chão. Então essas são algumas possibilidades de a gente buscar uma adaptação e familiarização com os aparelhos. Outra questão é que a gente busque circuitos, a utilização de circuitos motores que levem em consideração tanto as habilidades motoras fundamentais, então habilidades mais básicas como saltar, rolar, equilibrar, e já incorporando dentro desse circuito alguns exercícios e elementos que sejam mais específicos da ginástica e que tragam essa característica. Aos poucos a gente pode colocar uma inversão de eixo, que ela apoie mãos no chão e levante os pés, e assim a gente vai trabalhando para que no mesmo circuito ela consiga desenvolver de uma forma geral as habilidades motoras e também já esteja sendo familiarizada com aquilo que é mais específico dentro da ginástica. Além disso, nessa faixa etária é importante que a gente estimule a criatividade e expressão das crianças, então é interessante também que a gente já inclua música, ritmo, expressão durante as atividades. O alongamento é um ótimo momento para isso, a gente pode fazer um alongamento com uma música de fundo, em que as crianças já vão adaptando aos movimentos e fazendo de uma forma ritmada dentro do som que está ao fundo. E para explorar também essa questão da criatividade, é muito interessante que a gente proponha desafios, que a gente dê algumas situações e as crianças, a partir das situações que a gente colocou para nortear o movimento, que elas por si só decidam como realizar. Por exemplo, quando a gente está na iniciação de salto, seja no salto sobre a mesa ou ainda utilizando as caixas de plinto numa altura mais baixa, a gente pode pôr a seguinte situação para ela. Agora vocês devem ultrapassar o plinto ou a mesa de salto, colocando apenas os 2 pés e as 2 mãos, sem encostar joelho, sem encostar nenhuma outra parte do corpo. E aí, aos poucos, elas vão vivenciando, experimentando quais são as possibilidades e, ao mesmo tempo, vão chegando próxima de uma execução correta do que seria um salto grupado na iniciação. E por fim, para a gente conseguir otimizar cada vez mais essas estratégias, é importante que a gente estabeleça uma linguagem clara com os nossos alunos, que a gente adapte a nossa fala à faixa etária e ao nível de desenvolvimento da criança, né? Então, tanto no falar quanto nos movimentos que serão propostos durante as aulas, que eles estejam compatíveis com essas características da criança. E a gente sabe que, embora muitas vezes as crianças estejam numa aula coletiva com diversos alunos ao mesmo tempo, é importante que, à medida do possível, a gente busque individualizar e entender quais são as possibilidades, as potencialidades e as limitações de cada aluno, para que nos auxílios, nas estações, dentro de um circuito, nos processos pedagógicos, a gente consiga trazer adaptações que vão ao encontro dessas potencialidades e limitações. E lembre sempre, você está trabalhando com crianças. Aqui não tem espaço para um treino meramente técnico, focado em gestos, motores muito específicos da ginástica. E também a gente não pode utilizar um tempo muito grande repetindo os mesmos exercícios. Quanto mais variação e quanto mais a gente conseguir ampliar esse repertório da criança, melhor. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Até mais!